E quais são os custos da inflação, né? Então agora a gente vai falar sobre os custos, os problemas econômicos relacionados à inflação. Queda no poder de compra? Bom, se há um aumento do nível geral de preços e se o aumento do salário for proporcional, o trabalhador não vai sofrer nenhuma queda do seu poder de compra real, tá? Se os preços crescerem, mas os seus salários crescerem na mesma proporção, isso não vai afetar em nada a economia real. O problema é que os contratos de trabalho, e quase todos, são fixos no curto prazo, né? Então, eles demoram para ser reajustados. E o aumento da inflação leva à queda do poder de compra, principalmente daqueles indivíduos que não têm suas rendas indexadas automaticamente a índices de preços, tá ok? Custo de sola de sapatos. Daqui é um nome que vocês vão entender por quê, né? Então, a inflação reduz o valor real da moeda, incentivando as pessoas a quê? A minimizar a quantidade retida de moeda, né? E fazer investimentos financeiros indexados a índices de preços, né? Então, as pessoas, quando há inflação, e principalmente hiperinflação, elas recorrem mais aos bancos, né? Elas gastam mais tempo indo aos bancos, investindo e retirando apenas aquela quantidade de moeda necessária, de fato, para efetuar suas transações naquele momento, né? Então, elas retiram menos moeda e vão com mais frequências aos bancos para efetuar as transações do dia a dia. Isso leva à perda de tempo das pessoas, né? Então, as pessoas precisam gastar mais tempo indo aos bancos, isso que a gente chama de custo de sola de sapato. Não é, na verdade, o custo da sola do sapato em si, mas é o custo do tempo que a pessoa leva se deslocando aos bancos, tá? Esse custo ele é mais significativo em países em momentos de hiperinflação. Uma fala aqui da Miriam Leitão: a convivência com preços que subiam diariamente era tão intolerável e empobrecedora, tão cansativa e ameaçadora, que os brasileiros se empolgavam a cada nova chance de vitória. Isso daqui, então, os planos, né, para acabar com a hiperinflação do Brasil. Os custos de menu são aqueles custos de alteração dos preços. Em períodos hiperinflacionários, é preciso mudar preços com muita frequência, né? Então, isso leva tempo, né? E desvia recursos de atividades produtivas. Hoje, você entra no sistema e altera os preços, mas antigamente, como aqui está ilustrado na foto, isso era ainda mais custoso, né? Era preciso reajustar com maquininhas todos os preços dos produtos no mercado, tá? Além disso, isso aqui é muito importante, ela leva a alterações dos preços relativos. Cada contrato tem um prazo e cada contrato pode ser reajustado de acordo com a inflação em um determinado período, né, em um determinado momento, em um determinado montante. Tudo isso leva à distorção dos preços relativos na economia. E isso leva à mudança, à alteração de padrão de consumo e a alteração de padrão de produção, tá? Então, os consumidores reagem a alterações de preços relativos, mudam seus padrões de consumo e as empresas também mudam sua alocação de investimento produtivo. Então, a inflação acaba tendo grande impacto na economia real, principalmente em períodos de alta inflação. Ela também exagera a magnitude dos ganhos e aumenta a carga tributária sobre a renda do capital e do trabalho. Então, o imposto sobre ganhos financeiros, ele incide sobre o rendimento nominal, tá? Então, aqui, vamos dar um exemplo de como que a inflação impacta os ganhos reais dos indivíduos. Então, aqui, se a taxa de juros real é de 3% numa economia com preços estáveis e o mesmo valor, taxa de juros real de 3% numa economia com inflação. Só que na primeira, de preços estáveis, a gente está assumindo uma inflação de 1% e na segunda, com uma inflação maior, né, de 10%. Então, vamos ver, então, analisar como que essa diferença de inflação de uma economia para outra leva a alterações dos ganhos reais dos indivíduos com investimentos financeiros. Então, na primeira, a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a inflação, dá 4%, 3 mais 1, e na segunda, 3 mais 10, 13%. Então, a redução de juros devido ao imposto de 20% sobre os rendimentos nominais, né, leva a um ganho, então, de 0,8, e taxa de juros nominal após impostos, então, vai ser 0,8 vezes taxa de juros nominal de
aqui tá juros nominal 4%, 0,8 sobre 4% dá 3,2%, é o que ele vai receber após o pagamento de impostos, porque 20% do seu ganho, né, 80 centavos dos 4%, ele vai pagar como imposto. No segundo exemplo, a taxa de juros nominal é de 13%, então 0,8 vezes 13 dá um ganho após imposto de 10,4. Mas em termos reais, seu ganho é o que ele pagou, o que ele ganhou em termos nominais, menos o que ele pagou para o governo, menos a inflação, né? Então, o seu ganho real vai ser de quanto? Vai ser do 3,2% menos 1% da inflação, 2,2%. E na economia com alta inflação, vai ser 10,4% menos 10% de inflação, 0,4%. Então, você vê que a inflação, por incidir nas taxas de juros nominais, ela impacta os ganhos reais dos indivíduos. Então, numa economia com alta inflação, os ganhos reais de investimentos financeiros acabam sendo muito menores, porque há grande corrosão desses ganhos através dos tributos, tá? Pagos para o governo. Quando o Banco Central aumenta a oferta de moeda e causa inflação, ele reduz, então, o valor real da moeda. Então, a inflação faz com que a moeda tenha diferentes valores reais em diferentes momentos. Então, com os preços crescentes, com a inflação, a alteração também dos custos reais relativos, receitas reais relativas e lucros, né, ao longo do tempo. Então, uma inflação inesperada, ela redistribui riqueza de forma que não tem nada a ver com o mérito dos indivíduos e nem com as necessidades desses indivíduos. Então, aqui um exemplo, a Ana, uma pessoa qualquer, pegou um empréstimo de 20 mil com juros de 7%. Em 10 anos, ela deve pagar ao banco 20 mil vezes 1,07 elevado a 10, 39.343. O valor real da dívida dela vai depender da inflação. Então, isso aqui é em termos nominais, esse juro, né? Então, isso aqui ela vai pagar 39 mil ao final de 10 anos. Mas se a inflação for alta ao longo desses 10 anos, isso aqui vai representar muito menos para ela, né, em termos reais. Ao passo que se a inflação for baixa, esse custo para ela vai representar muito mais. E o contrário para quem fez o empréstimo para a Ana, né? Tá? Então, a pessoa que fez o empréstimo, ela vai ter um ganho muito maior também se a inflação for menor no período, né, ao longo dos 10 anos. E ela vai ter um ganho menor, né, se a inflação for maior, tá? Em termos reais. Bom, agora eu vou fazer uma discussão sobre a moeda que encontra lá, se você, esse aqui é do Gustavo Franco, que eu vou dizer, tá? Então, a moeda, e você encontra muito dessas falas lá no site do Gustavo Franco que eu mencionei para vocês. A moeda é uma das mais importantes instituições de uma nação. A moeda é parte fundamental da identidade nacional, algo que nos desvaloriza quando perde valor de forma alucinante, como observamos no Brasil de 93, e enfraquece os nossos valores de forma mais geral. A decadência da moeda foi um desastre para a cidadania. A própria democracia quedou vitimada. Algum tempo depois das grandes inflações, tanto na Alemanha quanto na Áustria, não chegamos a tanto no Brasil, mas, sem dúvida, alguns de nossos piores momentos em matéria de cidadania tiveram lugar durante o período de hiperinflação. Nós sempre soubemos que a inflação era a principal causa de desigualdade social no Brasil. Quem se aventura a dizer que a hiperinflação não fornecia um clima mais que propício a todos esses males e que eles foram mais sérios naqueles anos do que em qualquer outra época no Brasil, não deve haver dúvida que vivemos uma hiperinflação, tão virulenta e destrutiva quanto qualquer uma das outras. Não tivemos guerras civis ou revoluções simultaneamente ao fenômeno, e tivemos a presença conspícua da indexação como anestesia disponível a uma parte da sociedade. A fronteira para uma hiperinflação foi, certa vez, no estudo de 56, fixada em 50% mensalmente, mas seu próprio inventor, Philip Kagan, da Universidade de Chicago, recentemente concluiu que não deve haver um patamar tão claro. Mikhail Bruno, do Banco Central de Israel, argumentava que o patamar definido deveria ser de 20% mensais, porque era esta a fronteira a partir da qual a indexação se disseminava de forma inicial e a trajetória ascendente ficava inevitável. De acordo com esse critério, o Brasil esteve tecnicamente em hiperinflação continuamente durante os 7 anos anteriores ao Plano Real, ou seja, de meados de 87 a julho de 94.
Nesse período, a fronteira dos 50% mensais foi ultrapassada apenas em algumas poucas ocasiões, mas apenas porque tivemos 4 congelamentos de preço nesses anos: Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2, planos para acabar com a hiperinflação. Mas se para alguma coisa serviu, foi para destruir a noção de que a inflação tem alguma funcionalidade no processo de desenvolvimento brasileiro. No passado, se enxergava, olha, isso aqui é importante, pessoal, se enxergava que a inflação era útil para extrair poupança forçada da sociedade e financiar os investimentos necessários à industrialização do país. Ou seja, acreditava-se que o governo deveria implementar, né, investir na infraestrutura necessária para a industrialização, indústria de base, tudo isso. E como que o governo deveria financiar seus gastos? Se endividando, e quem que pagaria por isso, né? Então, o governo se endividava, o Banco Central comprava essa dívida, emitia moeda, né? E no final das contas, quem pagava muito dessas contas era a população, né? E muitas vezes os indivíduos mais pobres da sociedade. O imposto inflacionário sobre os mais pobres, principalmente, era cruel, mas era coletado por uma boa causa, se dizia, né? Vale dizer que se transferiam suas receitas para o esforço de uma industrialização. Então, o governo precisava implementar infraestrutura, né? Investir na infraestrutura para a industrialização. E para isso era preciso emitir moeda e gerar inflação. Né? Acreditava-se que isso era importante, a inflação era por uma boa causa. Pois bem, quando o Brasil se torna um país industrial em meados dos anos 80 e passa a se preocupar com a questão social, que em boa medida foi agravada pelo modelo inflacionário de industrialização que adotamos durante tantos anos, torna-se imperativo uma revisão radical nas maneiras pelas quais a inflação é compreendida e tolerada. A inflação é um imposto que incide principalmente sobre o pobre. Que sentido pode haver em se cobrar um imposto sobre o pobre num país que quer melhorar seus indicadores sociais? Fazer políticas sociais através de inflação, ou seja, através da emissão descontrolada de moeda, é um contrassenso tão gigantesco quanto óbvio. O que se dá com a política social se tira com a inflação, tá? Então você está industrializando, gerando crescimento, mas você está pagando isso com o dinheiro dos mais pobres. Para não falar no quanto a inflação vulnerabiliza a cidadania, ou no quanto ela corrói também os valores não pecuniários. Para ser ético, o desenvolvimento econômico que tem lugar após a industrialização tem de ser conduzido a partir de uma moeda sadia. Então, a gente viu aqui que o nível geral de preços, o que ele se ajusta para levar ao equilíbrio no mercado monetário. Aqui nos modelos clássicos, eles consideram que a inflação não tem impacto nas variáveis reais. É o que a gente chama de dicotomia clássica ou neutralidade da moeda, ou seja, a moeda não tem impacto nas variáveis reais. Quando o Banco Central expande a oferta de moeda, há um efeito inflacionário. Então, ele expande a oferta de moeda, isso aumenta a demanda por bens e serviços e leva ao aumento de preços. Bom, a neutralidade da moeda diz que a expansão da moeda só afeta, então, as variáveis nominais. E essa neutralidade ela é mais válida no longo prazo, mas também não totalmente válida. A gente sabe que a inflação tem efeito distorsivo na economia. Ela impacta preços relativos, impacta a alocação de recursos, né? E corrói o poder de compra dos trabalhadores. O governo pode pagar despesas emitindo moeda. Isso gera o quê? O imposto inflacionário, que é a corrosão do poder de compra da moeda. O efeito Fischer da teoria clássica diz que a inflação leva a um aumento proporcional nos juros nominais, mas isso a gente também tem, que a validade empírica não é total, né? A gente viu que há desvios do efeito Fischer empiricamente. Tá? Então, além da corrosão do poder de compra da moeda, a inflação tem outros 6 custos que a gente viu. O custo de sola de sapato, as pessoas precisam ir mais ao banco, reter menos moeda e com mais frequência para sacar dinheiro. Custos de menu, o custo de tempo de reajuste de preço, variabilidade dos preços relativos, os contratos são reajustados em momentos diferentes, né, em frequências diferentes, alterações tributárias, devido à não indexação da legislação tributária, a gente viu que impacta os ganhos reais no investimento nos mercados financeiros, confusão e inconvenientes, mudança na unidade de conta, né? Redistribuição arbitrária de riqueza entre devedores e credores, tá? Então, quando há inflação, quem sai perdendo são os credores, né? Os devedores têm que pagar menos da dívida em termos reais e os credores recebem menos também em termos reais. Bom, e agora eu vou fazer um breve retrospecto do período de hiperinflação no Brasil. Tá? Então,
aqui quais foram os planos adotados para conter a inflação no Brasil. Bom, plano cruzado levou a mudança da moeda do cruzeiro para o cruzado, congelamento de preços e salários, extinguiu a correção monetária, criou o seguro-desemprego e o gatilho salarial, reajuste automático dos salários cada vez que a inflação atingia determinado nível. Tá? Então, congelou preços e salários, mas corrigiu o salário quando a inflação atingia determinado patamar. Decretou a moratória da dívida externa, né? Ou seja, é como se fosse um default, um calote da dívida, né? Bom, além disso, a gente teve também o plano Bresser, que também adotou o congelamento de preços e salários, aumentou as tarifas públicas para aumentar os ganhos do governo e acabou com o gatilho salarial. Ele dizia que uma das falhas do plano cruzado foi justamente a criação desse gatilho, mas ainda não foi suficiente para conter a hiperinflação. O plano verão, ele por sua vez procurou segurar a inflação pelo controle do déficit público. Ele não focou apenas nas tarifas, mas também nos gastos, redução de gastos do governo. Ele privatizou estatais, tá? Estabeleceu um novo congelamento de preços e determinou a desindexação da economia. Todos esses planos não foram eficazes em combater a inflação no Brasil, né? E aqui um desenho de 1979, ele diz assim, o primeiro furo chama-se plano cruzado, o segundo plano Bresser, o outro feijão com arroz, aqui o menininho ficando magrinho porque não conseguia mais comprar feijão com arroz, tá? Então ele teve que reduzir aqui o furo do seu cinto. E esse último chama-se plano verão, todos eles furados, tá? Bom, então, antes do governo Collor, a economia estava estagnada, tá? Desde os anos 80, aqui o crescimento real do PIB estagnado, houve algum crescimento aqui em meados da década de 80, mas depois redução, grande queda em 1990 e uma retomada aqui a partir de 92, tá? Então, com o governo Collor, aqui é uma retomada do crescimento. Plano Collor, né? Então, o primeiro plano Collor, qual que foi a ideia do combate da hiperinflação pelo plano Collor 1? A ideia foi o bloqueio dos ativos financeiros. Então, grande parte dos ativos financeiros que foram bloqueados, né? Teve um impacto imediato na redução da liquidez dos indivíduos. Eles não podiam mais acessar seus ativos financeiros nos bancos, né? Então, isso leva à redução da demanda, que gera grande queda na atividade econômica. Se as pessoas não têm acesso a seus ativos, a sua riqueza, isso gera grande queda, grande instabilidade econômica, grande crise de expectativas, né, e de confiança no governo, tá? Então, ela levou à queda da inflação, mas teve um efeito recessivo muito perverso, tá? Além disso, o efeito recessivo foi ainda engrandecido pela política de aumento de tarifas do governo, tá? Para redução do déficit do governo, o plano ele fixou aumento de tarifas, tá? Mas acabou pela grande recessão causada, né? Começou a haver a operação torneirinha para desbloqueio desses ativos financeiros, tá ok? Então, o legado duradouro houve uma redução da dívida interna em relação ao PIB e ele iniciou o processo de liberalização da economia, tá? Então, a inflação com ele continuou alta, mas ela saiu do patamar de 80% para 10%, 20%, tá ok? As críticas, né? Você não pode fazer bloqueio de recursos financeiros. É uma intervenção estatal inadmissível numa economia, tá? Plano falho porque era inaplicável, levava à paralisia do sistema. E ajuste fiscal também com base na receita, aumento de tarifas, mais uma característica recessiva do plano. O ponto positivo foi a liberalização da economia, porque como é que isso ajudou no combate da inflação? Com o aumento da entrada, né, com o aumento da oferta de produtos importados, o aumento da concorrência no mercado interno, isso leva à queda de preço, o que, por sua vez, ajuda a combater a inflação, né? Tá? Mas ainda não foi eficaz. Daí veio o plano Collor 2, então, que levou uma reforma financeira, a substituição do overnight, que é o alto custo da dívida, a taxa de juros que o governo tinha que pagar na sua dívida, né, por outra taxa mais barata, com composição regulada,
tá? Centralização das operações de curto prazo. Então, aqui ele levou uma recomposição da dívida pública, um cronograma de redução de tarifas também, para reduzir o efeito recessivo do Plano 1, mais congelamento de preços e austeridade fiscal, contenção das despesas com estatais, ministérios, transferências públicas, tá ok? Impacto, redução temporária da inflação, sucesso do plano foi limitado pela recessão que causou e pela crise de credibilidade, né, falta de apoio político e grande impacto negativo na mídia, tá? Bom, gerou uma situação insustentável, né? Mas ele levou à liberalização da economia e desestatização da economia, né? Tudo isso levou à redução de queda de gastos do governo e aumento da concorrência com produtos importados, como eu falei, que ajuda na queda da inflação, tá? Ele também levou uma reestruturação interna das indústrias, isso também foi positivo, que levou ao aumento da produtividade, tá? Modernização, desverticalização e terceirização das indústrias. E possibilitou a adoção do Plano Real. Então, a liberalização levou também a um aumento também das reservas internacionais nesse período e aumento da concorrência com os produtos estrangeiros, que foi a base do Plano Real. Tá? Então, o Plano Real, o que ele foi basicamente? Ele foi eficaz porque ele fixou o câmbio, né? Então, em 1º de julho de 94, R$1 equivalia exatamente a $1, tá? $1 americano. E com essa fixação de câmbio, isso significava que a inflação americana, ela se transmitia para dentro do nosso país. A gente estava importando a inflação americana, tá ok? Com um câmbio supervalorizado, tá? Então, a gente exportava essa inflação e significava que os preços lá nos Estados Unidos, eles se revertiam em preços equivalentes aqui dentro. Isso foi possível por quê? Porque também houve a liberalização da economia durante o governo Collor, né? Então, como havia grande entrada de produtos internacionais, eles concorriam com os domésticos em a mesmo preço, com o câmbio fixo, né? Eles concorriam a preços equivalentes, tá ok? E isso favoreceu a queda do nível geral de preços aqui, tá? Então, concepção teórica, implementação, tá? O FHC era ministro da Fazenda e Itamar era presidente na época. Então, as 3 etapas. O PAI, Programa de Ação Imediata, conjuntos de medidas para melhorar a eficiência dos gases da União, em 93. Em fevereiro de 94, a medida provisória que criou a URV. O que era a URV? Era um indexador. Então, até então, indexava-se a economia através dos índices de inflação. Okay? E a partir daqui, foi criado um índice que servia para corrigir todos os preços na economia. Essa que foi a grande sacada, né? Então, começou-se... a URV se transformou na âncora para a correção dos preços dessa economia, tá? Então, não se corrigia, ela acabou com a inércia inflacionária, o URV, né? Porque corrigia-se o preço através da indexação ao índice que não era o próprio índice de inflação. Uma nova medida provisória também disciplinando o plano, o Sistema Monetário Nacional, regras e convenções de emissão de moeda e critérios de conversão, tá? Então, isso aqui tudo levou à adaptação brusca das expectativas dos agentes quanto aos preços, né? Então, a indexação ao índice que não era inflação e também a disciplina que foi criada no Sistema Monetário Nacional, nas regras para emissão de moeda pelo Banco Central, tudo isso levou os agentes a crer que o Banco Central não financiaria mais os gastos do governo da forma que ele financiava anteriormente, tá? Então, aliado a isso, houve grande contenção dos gastos do governo, justamente porque também o Banco Central não estava mais financiando esses gastos da mesma forma. E essas políticas, né, restritivas que foram implementadas para estabilizar a oferta de moeda. Então, as 5 principais frentes do Plano Real foi ajuste fiscal, aumento de impostos, corte dos gastos do governo, desindexação da economia, com a indexação agora a um índice URV, que é diferente do índice da inflação, política monetária restritiva, agora o Conselho Monetário Nacional foi reestruturado e a política monetária não poderia ser expansiva e financiar gastos do governo da mesma forma, redução das tarifas de importação, né? E, então, com a entrada, com a concorrência com produtos importados, isso levava à queda de preços na economia doméstica pelo aumento da oferta e concorrência, né? Fixação de câmbio. Então, aqui o câmbio foi artificialmente valorizado. R$1 valia exatamente $1
Isso fazia com que os preços dos produtos importados e a inflação dos produtos importados fosse repassada para dentro do nosso país. Então, a gente estava importando, de certa forma, a inflação americana, tá ok? Mas, qual que era o problema? O câmbio foi artificialmente valorizado, né? Isso levou a uma queda de exportação, tá? O real valendo muito, isso levava a encarecimento das nossas exportações e isso levou a um desajuste, desequilíbrio das contas externas. Bom, tudo isso levou a esse desequilíbrio, ficou evidenciado com a crise dos tigres asiáticos no final dos anos 90 e também com a crise da Rússia, né? Em 97, 98, os crises asiáticos, 99 a Rússia. Tudo isso levou a uma grande fuga de capitais daqui do nosso país, queda de reservas internacionais e começou-se a apostar contra o câmbio. De fato, o câmbio teve que começar, foi adotado, de fato, o regime flutuante a partir de 99, né? Então, o câmbio deixou de ser fixado. Mas o Banco Central continuou adotando políticas monetárias críveis, né, de não financiamento de gastos do governo. Tudo isso fez com que a inflação continuasse dentro de um certo controle, né? O sistema de metas de inflação respeitadas pelo Banco Central e a credibilidade do Banco Central levou a estabilização de preços mesmo depois que o câmbio se tornou flutuante, né? Mesmo depois da flutuação do câmbio doméstico. Então, o Plano Real teve um êxito no combate à inflação, melhoria da renda, planejamento das contas, racionalidade das decisões de alocação de renda, mas o ajuste fiscal foi limitado, tá? O governo ainda continuou gastando e se endividando, apesar do Banco Central não parar de emitir moeda para financiar esses gastos. O controle da inflação via âncora cambial, tá? Foi a base, tá? Então, foi a fixação do câmbio, e isso levando ao controle da inflação interna devido à concorrência com os produtos importados. A abertura comercial também, que possibilitou tudo isso pela entrada de produtos importados. A abertura comercial foi implementada no governo do Collor, né? Mas tudo isso levou também ao desequilíbrio externo. Por quê? Porque câmbio sobrevalorizado levava o quê? Ao encarecimento das nossas exportações e redução das exportações líquidas, aumento da dívida pública pelos altos juros oferecidos para atrair capital estrangeiro. Então, o câmbio era fixado, era necessário ter um montante elevado de reservas internacionais. Como que se atraía investimento estrangeiro, né, para formar o montante, para aumentar o montante de reservas internacionais? Colocando juros altos, tá? Então, o governo aumentava juros, adotava uma política monetária restritiva, contracionista, e isso tudo possibilitou que a inflação não retornasse e, ao mesmo tempo, a atração de capital estrangeiro para sustentar o câmbio fixo, tá ok? Então, tudo isso foi muito importante nessa época. Aqui eu coloquei 2 sites interessantes para vocês, do Gustavo Franco e um de slides sobre o Plano Real, que valeria a pena vocês darem uma lida, tá ok? Muito obrigada.